Olá, muito bom ter vocês aqui novamente. Sejam bem-vindos ao meu canal. A gente vai bater um papo hoje sobre estudar no exterior, sobre estudar aqui nos Estados Unidos especialmente. Muita gente me pergunta sobre isso, no WhatsApp principalmente, amigos que moram no Brasil, amigos de amigos que entram em contato comigo, ou até gente que eu não conheço, perguntando como funciona para vir para os Estados Unidos como estudante. E esse foi o motivo principal pelo qual eu criei esse canal, para responder essas perguntas. Eu sei como é difícil quando você está começando a pesquisa, especialmente se você não fala nada de inglês. Todo o material, especialmente nos websites das escolas, está em inglês e as pessoas não sabem por onde começar. Ou já sabe mais ou menos o que fazer, mas não tem uma referência de escola, ou não sabe como é que funciona a parte de visto, ou mesmo a parte de como interagir com a escola, como começar a conversa com a escola, como se matricular, o que precisa fazer, quais são os documentos que precisam. Então eu vou esclarecer tudo isso hoje nesse vídeo. Fica comigo, comenta, curte, para eu poder trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês. E deixa suas perguntas aqui, né, para outros vídeos no futuro, para eu poder aprofundar mais em alguns desses assuntos. E chega mais! Então vamos lá, vamos começar do princípio, do que você precisa saber para planejar a sua viagem para o exterior como estudante e os passos que você precisa tomar para até chegar aqui, até começar os seus estudos. Então a primeira coisa é, claro, decidir o que você vai estudar. Você vai vir para fazer o curso de inglês ou você vai vir para fazer um curso superior, né? Vai para o college ou para a universidade. Claro que vai depender de vários fatores, quanto tempo que você quer ficar nos Estados Unidos, né? Se é um período muito curto, né, de, sei lá, menos de um ano, claro que não vai dar para fazer um curso superior, né? Vai ter que ser um curso mais curto, um curso de inglês, né, que pode ter a duração de no mínimo 4 meses até, né, um tempo bem mais prolongado. O curso superior vai de 2 anos e meio a 4 anos. Se for já um doutorado, um curso mais longo, pode levar mais do que isso. Mas o tempo que você pretende ficar nos Estados Unidos é um dos fatores que vai influenciar a sua decisão. Outro e bem mais crítico é o seu nível de inglês. Claro, se você não fala nada de inglês ou fala muito pouco, suas chances de conseguir entrar numa universidade ou até de conseguir interagir com as pessoas e aprender é muito pequena, né? O de passar num teste de proficiência para ser aceito na escola é muito pequeno. Então, o ideal é vir para fazer um curso de inglês primeiro, ou estudar no Brasil mesmo, fazer o teste de proficiência e, em seguida, entrar na universidade. Se o seu nível de inglês já é mais avançado, você precisa fazer esse teste de proficiência e já pode entrar direto no curso superior. O tipo de visto para essas duas opções, tanto o curso de inglês quanto a faculdade, é o mesmo tipo de visto, que é o visto F1. Então, não importa qual seja a sua opção, a sua escolha, o que o consulado vai te pedir é a mesma coisa. Né? Os mesmos documentos que você vai ter que comprovar, e documento da escola, documento seu, eu vou entrar nesse assunto já em alguns minutos, mas é a mesma coisa, os benefícios em geral são os mesmos. Você pode estudar e você precisa estudar no mínimo, tem que ser full time, ou seja, tempo integral o seu curso, não pode ser um curso de meio período, né, curtinho, é todo dia em tempo integral, mas você também pode trabalhar, que é a grande vantagem de vir com o visto de estudante, que é diferente de um visto de turista, você não pode ganhar dinheiro aqui, o visto de estudante te permite trabalhar. E eu vou explicar mais sobre isso também em alguns minutos, como é que funciona o trabalho como estudante. Mas para você entrar na escola, então vamos lá, você já escolheu qual curso você quer fazer. Se não fala nada de inglês, você vai para a escola de inglês. Você só vai precisar entrar em contato com a escola, fazer sua matrícula, que é um processo bem simples. Existem muitas escolas, pelo menos aqui em Utah, onde eu moro, tem escolas de brasileiros. Então, todo mundo que trabalha lá basicamente fala português. O próprio website tem uma parte em inglês, uma parte em português, então é muito fácil para você entender qual é o processo, fazer sua matrícula,
até ligar para a escola, muitos têm número de WhatsApp, então você fala diretamente no WhatsApp, por texto ou por telefone, e é bem simples o processo. Manda sua aplicação, vão te pedir alguns documentos, vou falar mais sobre documento daqui a pouquinho, e faz sua matrícula, faz o pagamento, escola para escola vai depender o quanto que eles vão te cobrar, se eles vão te cobrar o pagamento antes de você vir para os Estados Unidos, ou se eles vão te cobrar só uma taxa e você vai pagar a primeira parcela ou o curso todo, o primeiro semestre, quando você chegar aqui. Isso é super negociável e muda de escola para escola. Já o curso superior é um pouquinho mais complexo, né? Como qualquer faculdade no Brasil, você precisa comprovar algumas coisas antes de entrar no curso superior. Por exemplo, o seu nível educacional. Você precisa comprovar que você tem o ensino médio para entrar no curso superior. No Brasil é assim, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Como geralmente as pessoas cursaram o ensino médio no Brasil, né, tem aquele histórico escolar, diploma, tudo em português, quando chega aqui a gente precisa fazer duas coisas. A primeira delas é traduzir o diploma e o histórico escolar. E a maioria dos lugares não pedem uma tradução oficial nem nada, pode ser uma tradução simples. A minha eu mesma fiz em casa, fiz assim, palavra por palavra, formatei o documento igualzinho estava formatado no original, tipo histórico escolar, é tipo uma tabela, né, com várias linhas, algumas colunas, a matéria, a carga horária, a nota que eu tirei. Fiz toda aquela tradução, formatei do mesmo jeitinho que estava original e pronto, a parte da tradução estava feita. E a segunda coisa é enviar para uma empresa, né, terceira, que não tem nada a ver com a escola às vezes indica algumas que ela aceita, e fazer um evaluation que chama? Isso, um evaluation do seu curso. Tem vários nomes diferentes de vários documentos que dá para tirar aqui. Tem evaluation, tem validation, mas esse é o evaluation. Você vai pegar esse documento seu que você traduziu, mais o original, enviar para essa empresa e essa empresa vai verificar se o que você está dizendo ali que você cursou é realmente o que foi cursado e vai traduzir, não traduzir, mas converter o que você estudou no Brasil para o sistema dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. No Brasil, a gente usa nota de 0 a 10, ou 0 a 100, ou A, B, C, D, E. Né? Geralmente é 0 a 10, né? Aqui não, aqui é 0 a 4. Então, a nota máxima é 4, a nota mínima é 0. Tem alguns lugares que usam E, A até F, então, mas em geral é 0 a 4. Então, todas essas notas que você tem no Brasil precisam ser convertidas aqui. E ensino médio é super simples. Se você vai fazer esse mesmo processo para ensino superior, eu fiz um bacharelado, por exemplo. Eu tenho um bacharelado no Brasil, uma pós-graduação no Brasil. Eu fiz esse processo todo para esses dois diplomas que eu tenho. Fiz as traduções e enviei para essa empresa. Eles olham curso por curso, carga horária que você cursou, nota, convertem todas as suas notas para o sistema americano e vão dizer se você realmente tem aquele grau que o seu diploma no Brasil te deu. Então, eu não fiz o meu de ensino médio, como eu já tinha curso superior, eu fiz só o meu do bacharelado para poder entrar na faculdade aqui. Então, eu mandei esse documento para essa empresa e essa empresa falou, realmente, ela estudou todas essas horas aqui, tirou todas essas notas aqui. Então, nos Estados Unidos, a Heloísa tem o equivalente ao bacharelado, né? Esse bacharelado que ela fez no Brasil é válido como um bacharelado aqui nos Estados Unidos, por causa da carga horária, etc. E a nota da Heloísa é X, né? No sistema 04 dos Estados Unidos. Então, com esse documento, eu fui capaz de matricular ou de aplicar para um curso superior aqui nos Estados Unidos. Cada escola vai pedir alguns outros documentos, a maioria pede a mesma coisa, algumas vão pedir talvez alguma coisinha a mais. Se você for fazer um college, que é parecido com um tecnólogo no Brasil, college é o ensino superior, os cursos que eles oferecem, eles têm Associate of Science, Associate of Applied Science, tem alguns certificates que são ainda mais curtos, mas os Associates são curso superior, geralmente de 2 a 2 anos e meio de duração esses cursos têm. São bem mão na massa, bem práticos, bem técnicos, é muito parecido com o tecnólogo no Brasil.
tem o mesmo efeito também, curso superior, mesma coisa, extremamente parecido com o tecnólogo. E para fazer esse tipo de curso, e mesmo o bacharelado, geralmente só vão te pedir o seu comprovação de que você tem no mínimo o ensino médio. Outra coisa que vão te pedir também é a proficiência, o teste de proficiência em inglês. Esse teste é para provar que você tem condições de falar inglês, aprender, estudar, participar das coisas na escola. Então, o curso de proficiência em inglês, existem 2 tipos de teste que são os mais famosos e os mais aceitos. Todas as escolas onde eu estudei, as que eu conheço, aceitam esses 2 testes e mais nenhum outro. Um é o TOEFL e o outro é o IELTS. Os 2 são super parecidos, tem algumas coisinhas de diferença. Eu vou fazer outro vídeo só para falar desses 2, mas os 2 são aceitos. É uma questão de preferência mesmo, pessoal. Eu preferi fazer o IELTS. A maioria das pessoas que eu conheço aqui fizeram o TOEFL e tem um sistema métrico, né, um sistema de notas diferente. Um é no computador, o outro é no papel. Algumas diferenças, mas os 2 vão medir as mesmas coisas. Vão medir 4 coisas especificamente. O seu nível de conversação, de fala, né? Se você pode falar inglês com a fluência que você precisa. Esse é o speaking. Vai medir sua habilidade de escutar, né, o inglês, as pessoas falando. Esse é o listening. Vai medir o seu writing, que é a sua capacidade de se expressar na escrita. E vai medir o seu reading, que é a sua capacidade de ler e entender a língua inglesa escrita. Então, são essas 4 coisas que vão ser medidas. Você precisa tirar uma nota mínima, né? Cada escola vai definir, não existe assim, passar, não passar nesse teste. Eles vão te dar uma nota. E cada escola tem uma nota mínima que eles aceitam. Em geral, é muito parecida, mas o college que eu fiz, por exemplo, tinha um nível um pouco mais baixo do que as universidades aqui da região. Então, você não precisava ter um inglês tão maravilhoso quanto precisaria para ir para uma outra universidade. Então, é a escola que vai determinar qual é esse valor, qual é essa nota que você precisa ter. Todas as escolas que eu conheço vão te pedir um valor mínimo em cada uma dessas áreas. Então, tem a nota mínima que você tem que tirar no exame inteiro. Vamos dizer, o IELTS é de 0 a 9. Né? Eu tirei 7 no meu exame. Né? Essa foi a minha nota final. Mas eles também vão pedir a nota de cada uma dessas áreas. Então, vamos dizer que eu tirei 9, fui ótima no listening, por exemplo. Tirei 8 no reading, 8 no writing, mas o meu speaking, e isso é real, meu speaking foi minha pior nota. Eu falava muito mal, ainda hoje eu não falo essas coisas, mas era minha grande dificuldade. Meu speaking eu tirei 6, que era a nota mínima que eu precisava. Então, eu fui bem em todas as outras, mas no speaking não foi tão bem assim, mas pelo menos foi o mínimo que eu precisava, então eu consegui entrar. Mas se eu tivesse tirado, por exemplo, um 4, um 5, eu estava fora, apesar de ter sido ótima nas outras áreas. Então, é importante que você se dedique a aprender ou a desenvolver todas essas áreas. Em geral, as pessoas, principalmente as pessoas que já não são tão jovens, né, não são mais adolescentes, são crianças como eu, tem mais dificuldade de falar o inglês, né, de pronunciar algumas palavras, de ter a fluência que é preciso para entrar na faculdade. Vou ser sincera, eu fui bem na prova, né, pro que eu queria, pro meu objetivo eu fui bem, consegui. Mas quando eu cheguei aqui e realmente entrei na faculdade, eu não falava o suficiente, eu não entendia o suficiente, eu não escrevia bem o suficiente, eu tive muita dificuldade, apesar do papel lá estar dizendo, ó, a Heloísa fala inglês, a Heloísa está pronta para entrar na faculdade, olha, suei bastante, foi um sufoco, até eu me sentir confortável para realmente estudar, participar das apresentações, tinha apresentação toda semana, às vezes várias por semana, e era extremamente difícil, então não é para desmotivar. Para mim, se eu tivesse continuado só estudando inglês no Brasil, eu não ia falar inglês até hoje, eu tenho certeza. E se eu tivesse só no curso de inglês aqui nos Estados Unidos, eu também não estaria falando inglês, apesar de morar nos Estados Unidos. A faculdade foi o que me empurrou, me forçou a aprender inglês, eu sou super grata por isso. Apesar de todo o sufoco que eu passei, dos dias que eu fui embora da sala de aula chorando, falando, isso não é pra mim, não vou conseguir. Foi muito bom, eu realmente aprendi e tá dando certo, né? Tô aqui ainda e meu inglês melhora
a cada dia. Depois disso, vamos lá, você já escolheu, já sabe o que você vai fazer. Vou para a escola de inglês ou vou para a faculdade. Você se matricula, né? Já expliquei mais ou menos o processo para o curso de inglês. Para a faculdade, você vai mandar toda a documentação que eles precisam, né? É uma aplicação, não é uma matrícula igual no curso de inglês. No curso de inglês só precisa ter uma vaga, pagou, matriculou, tá tudo certo. Na faculdade você precisa aplicar e ser aceito. Então, quanto melhor a faculdade for, mais difícil é de você ser aceito. Então, suas notas do ensino médio precisam ser boas, talvez eles vão pedir mais algumas outras coisas. Tem, em geral, não para bacharelado, mas para o mestrado. Geralmente, eles têm uma entrevista, né? Um vídeo que você faz, uma entrevista ao vivo pela internet. A maioria dos mestrados vão também te pedir cartas de recomendação, ou de professores seus da faculdade, ou de empregadores, dependendo se for para um MBA, por exemplo, eles vão pedir mais cartas de empregadores, né? Eles querem saber seu histórico profissional, como que você cresceu profissionalmente. Então, cada escola vai pedir alguma coisa diferente. O mestrado, né, se esse é o seu interesse, pode te pedir uma coisa chamada GMAT, G-M-A-T. É um teste, um exame de inglês e de matemática, dificinho, não vou te enganar, bem dificinho, até para os americanos, um nível, esse nível de inglês que eles pedem é bem alto. Eu não cheguei a fazer o GMAT, eu fiz mestrado aqui, mas não precisei fazer, que depois da pandemia, muitas universidades, estou tentando lembrar a palavra em português, eles deram waiver, né, que é te liberaram da obrigatoriedade de fazer o GMAT. Então, estavam aceitando, muitas faculdades começaram a aceitar alunos sem ter essa prova, sem ter essa nota. Então, algumas voltaram a pedir, algumas continuam sem essa exigência, então vai depender da faculdade para onde você está indo fazer o seu mestrado. Uma vez que você escolheu, aplicou, foi aceito ou se matriculou no curso de inglês, a próxima coisa que você precisa é o seu documento. Você vai precisar de um I-20 ou I-20. Esse é um documento que a escola vai mandar para você. É um registro que eles fazem no SEVES, que é um órgão que controla todos os estudantes, né, que tem o registro de todos os estudantes internacionais. E a escola é quem faz esse documento no sistema do governo. E só com esse documento você consegue ir no consulado para poder pedir o seu visto. Aliás, você não pode ir no consulado nem antes, não pode nem agendar a sua entrevista no consulado sem ter o seu I-20. Então, a gente já está considerando aqui que passaporte você já tem, isso é o básico. Você começou a pensar em estudar no exterior ou fazer qualquer coisa para ir para o exterior, vai tirar seu passaporte. Sem seu passaporte você não faz nada. Então, eu estou partindo do princípio que você já tem o passaporte. Então, com o passaporte na mão, com o seu I-20 na mão, você já pode marcar a sua entrevista no consulado. Você já tem uma data para vir para os Estados Unidos, que é a data que as aulas vão começar. Você já tem tudo aquilo organizado. Então, quanto às datas, existem 3 entradas, 3 épocas que você pode começar a estudar. A primeira delas é em setembro, então são 4 meses o semestre. Então, ó, já informação super importante. Semestre que não dura 6 meses, então desapega de semestre 6, aqui são 4 meses. Então, tem um semestre que começa em setembro, vai setembro, outubro, novembro, dezembro, termina. Aí outro semestre começa em janeiro, que é no inverno. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, termina. E é quando começa o spring, que é a primavera. Então, vai de maio, junho, julho e agosto. Aí, geralmente tem umas fériasinhas ali que já tá no verão. E aí, em setembro, começa tudo de novo. Agora, gente, eu tô gravando esse vídeo em setembro. Então, agora acabou de começar as aulas. Já não dá, quem quer vir, não dá mais para vir. Mas para janeiro, a gente está em setembro, quem gostaria de vir em janeiro, tá numa época ótima. Já dá para preparar, entrar em contato com a universidade, mandar documentação, pegar documento, ir no consulado e viajar para cá para entrar nos Estados Unidos em dezembro e começar as aulas em janeiro. Mesma coisa para abril. Estamos em setembro, mas agora não estou com dinheiro, não tenho como ir agora. Dá para preparar para maio? Dá para preparar para maio. Dá para preparar para daqui a um ano, setembro do ano que vem? Dá para preparar, inclusive pedir já começar o seu processo de visto para uma data um pouquinho mais no futuro. Não tem problema.
Outra coisa super importante pro consulado, que o consulado vai te pedir, é comprovação de fundos suficientes para bancar a sua despesa, a sua viagem para o exterior. É uma viagem que vai te custar um tanto de dinheiro, você vai ter escola para pagar, vai depender da escola para onde você vai gastar com passagens aéreas, quando você chega aqui, você vai gastar com material da escola, né? Às vezes tem livro para comprar, tem computador que você precisa ter. Você vai gastar com moradia, com alimentação, com transporte. Então, todos esses gastos você vai precisar demonstrar para o consulado americano que você tem como bancar. Então, você vai precisar ter uma certa quantia na sua conta bancária. A escola vai te pedir esse valor primeiro, a escola vai determinar esse valor e você tem que comprovar para a escola, antes de receber o seu I-20, que você tem essa quantia. Depois você vai também comprovar para o consulado, e o consulado geralmente é mais chato, né, mais chato entre aspas, mais exigente, né, em ter certeza de que você tem aquele valor e que você não vai vir para os Estados Unidos e trabalhar ilegalmente aqui, né, que seu dinheiro não vai dar, que você vai acabar não indo embora de volta para o Brasil, ou que você vai fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, né? Então, tanto o valor que você tem na sua conta bancária no momento que você vai no consulado, quanto a sua renda precisam ser condizentes com os estudos no exterior, com uma viagem desse porte para o exterior. Então, se você ganha muito pouco, vamos dizer que você tem um dinheiro lá na sua conta, você tem uma bolada na sua conta, mas você tem um salário muito baixo, você não tem um emprego que seja estável, né? Começou um trabalho 2 semanas atrás, um mês atrás, né? Talvez o consulado vai falar assim, opa, tem alguma coisa errada aqui, vai ver alguém emprestou dinheiro para essa pessoa, mas a pessoa não tem condições de estudar no exterior, né? Então, todas essas questões têm que ser vistas, né? Ou a pessoa nunca tem dinheiro na conta e aparece com extrato no consulado com dinheiro que caiu no dia anterior, né? O saldo da conta nos últimos 5 meses era de R$ 300 e de repente apareceram R$ 50.000 na conta, né? O agente consular vai falar assim, opa, tem alguma coisa errada, a pessoa vendeu alguma coisa para ir embora e não está pensando em voltar, ou pegou emprestado esse dinheiro, alguma coisa de errado tem aí. Então, eu não sou, né? Deixa eu já até fazer um disclaimer aqui, eu não sou consultora de imigração, não sou advogada de imigração, não sou especialista, eu sou uma pessoa comum que passou por esse processo e estou compartilhando meu conhecimento, minha experiência, né? De todos os vídeos de YouTube que eu assisti, todas as pesquisas de internet que eu fiz antes de vir para cá. E funcionou para mim, funcionou para muitas outras pessoas, né? Ter tido esse cuidado financeiro. E também não funcionou para muitas outras que não tiveram esse cuidado, né? Que tinham dinheiro que apareceu de repente na conta, ou que não tinham um padrão de vida, né? Uma renda condizente com uma viagem internacional. Mas esse assunto é para outro vídeo, é um assunto bem longo, muito mais complexo. Voltando para a escola, né? Para todas as coisas que você precisa comprovar. Então, lá no consulado, eu falei, você vai levar seu passaporte, você vai levar seu I-20, você vai levar comprovante que você tem dinheiro para se bancar aqui. Lembrando que a escola define esse valor, e esse valor depende do custo de vida da região. Então, de mais ou menos quanto custa para alugar um imóvel, para você se manter, se comer, a tuition, que é o valor da escola, né, o que você vai pagar para a escola para estudar, enfim, todas as despesas que você vai ter naquele período. Então, vamos dizer que você vai vir para o curso de inglês de 4 meses, de um semestre somente. A escola vai dizer, para fazer esse curso, você vai precisar de X. Você está vindo sozinho, é X. Você está vindo com família, está vindo com cônjuge, por exemplo. Você vai precisar de X para você, mais Y para o seu cônjuge, né? Que é um valorzinho geralmente a mais, né? Pouca coisa a mais. Se você está vindo para um curso superior, você já vai ter que comprovar que você tem recursos para um ano inteiro. Então, para você e para os seus dependentes, cônjuge, filhos, quem estiver vindo com você. Próxima etapa, conseguiu o visto, deu tudo certo, né? O consulado te liberou para vir. Você pode chegar aqui até 30 dias antes das suas aulas começarem. Eu vim para cá para começar a estudar em janeiro, eu vim para um curso de inglês. A princípio o plano era vir para ficar 4 meses fazendo inglês. E aí nós viemos, minhas aulas começavam no comecinho de janeiro, a primeira semana de janeiro. Então no comecinho de dezembro,
era quando a gente podia entrar aqui nos Estados Unidos. Então foi quando eu vim com a minha família, meu esposo e meus filhos, para os Estados Unidos. E a gente entrou, começou a organizar as coisas, né, moradia, etc. E em janeiro as aulas começaram. Próxima coisa, trabalho, vamos falar disso. Chegou aqui, então nós chegamos em dezembro, a aula só começava em janeiro. Posso trabalhar? Não, precisa começar as aulas primeiro. Você primeiro precisa começar a ir para a escola. Você já pode organizar trabalho enquanto isso? Pode, não tem problema, mas o trabalho só pode começar no dia ou depois disso, no dia que as aulas começam. Então, é uma vantagem muito legal poder trabalhar no exterior quando você faz um curso de inglês ou um curso superior. Porém, existem algumas restrições, algumas limitações para o estudante internacional. Primeira limitação é: você só pode trabalhar 20 horas semanais durante as aulas. Então, minhas aulas começaram em janeiro, foi até abril, em maio começou outras aulas, que foram até agosto. Então, todo esse período eu precisei trabalhar, eu podia trabalhar somente 20 horas semanais. Chegam nas férias, nas férias não tem problema. Se o seu empregador quiser que você trabalhe mais, tiver disponibilidade de trabalho para você, você pode trabalhar 40 horas semanais ou até mais, se for necessário, não tem problema. Todo esse processo a escola monitora, a escola fica de olho, né, o que você está fazendo, onde que você está estudando, trabalhando, às vezes eles até perguntam quanto que você está ganhando por fins de pesquisa, né, de saber o que está acontecendo, mas eles monitoram seus horários de trabalho com muita, assim, ficam em cima, porque se trabalhar, na época que você pode trabalhar 20 horas semanais, se trabalhar 21 horas ou 20 horas e 30 minutos, você já ficou fora de status, você já está fazendo uma coisa que não é legal, que não é autorizada e você precisa deixar o país. Então tem que ter maior cuidado com isso. Outra coisa super importante, você não pode trabalhar onde você quiser, em qualquer lugar. Vou lá, na Google, na Microsoft, na Dell, na Adobe, ou sei lá onde, no boteco da esquina. Não pode, você só pode trabalhar no campus, né? Então, o que eles chamam de on-campus job. São só esses trabalhos que você pode ter. O que significa isso? Você pode trabalhar dentro da faculdade. Então, as faculdades, aqui as universidades, elas são geralmente muito grandes. Então, elas vão ter uma biblioteca, um laboratório de informática, vão ter uma lavanderia, vão ter, como uma que tem aqui perto da onde a gente mora, tem uma sorveteria, vão ter serviço de limpeza, né, que chama o custodial, gente que limpa vidro, que limpa chão, que limpa classes. Tem todo tipo de serviço para ser feito, né, parte administrativa, apoio a estudante, tem vários trabalhos que são possíveis de encontrar na faculdade. Geralmente paga-se pouco, tem também de assistente de professor, geralmente paga-se pouco, mas é um trabalho, né? Te ajuda a melhorar o seu inglês, ganhar uma graninha para pagar suas contas, para passear nas férias, né? É bem bacana, mas a escola sempre está envolvida, precisa saber, precisa te autorizar a trabalhar. Quando eu trabalhei, quando eu estudei na universidade, eu cheguei aqui para fazer esse curso de inglês que eu comentei, e foi numa universidade. Então, a universidade oferecia um curso de English as a Second Language, que é o inglês como segunda língua, né? O inglês para não nativos na língua inglesa. Então, eu fui fazer esse curso, fiquei 4 meses lá, e aí eu consegui um trabalho na laundry, que é na lavanderia da universidade. Então, eu passava roupa, tinha aquelas máquinas gigantes, eu passava roupa lá, e era um trabalho legal, autorizado pela escola, e eu ganhei meu primeiro dinheirinho aqui nos Estados Unidos. Depois disso, eu fui para uma faculdade, eu fui para um college, né? E esse college era uma escola muito pequena, né? Um prédio só, não é igual a universidade que eu estava antes, que era gigantesca, que tinha vários prédios na cidade. Era um lugar bem menorzinho. Porém, essa escola onde eu estudei, essa faculdade, fazia parte de um grupo de outras empresas que ficavam todas em volta da faculdade. Então, por ser a mesma empresa, no final das contas, eu podia trabalhar em outros lugares que fizessem parte do grupo. Então, tinha um museu, tinha uma biblioteca, tinha um jornal, né, um noticiário, tinha várias empresas, e eu fui trabalhar numa empresa muito bacana, que eu já conheci do Brasil, que eu queria muito trabalhar, e eu consegui finalmente um emprego lá, ganhando um pouquinho melhor,
e sem muita competição, porque tinha pouco aluno para bastante vaga, né? E era um trabalho um pouco mais qualificado, que exigia mais qualificação e tinha mais a ver com o que eu fazia já no Brasil. Então foi minha porta de entrada para o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E foi bem bacana. Então, essa é uma grande vantagem do visto de estudante, do visto F1. Porém, outra desvantagem que é importante considerar é, se você está vindo com seu cônjuge, né, você tem dependentes, ou está vindo com filhos, já que são mais velhos, né, são adolescentes, já podem trabalhar, como estudante, né, você pode estudar, o seu visto é o visto F1, mas o visto dos seus dependentes é chamado F2. E os seus acompanhantes, seus dependentes, não podem trabalhar. Então, você precisa vir e saber disso, né? Eles não podem trabalhar, o país não autoriza, a lei não autoriza acompanhante de estudante trabalhar. Por isso que você precisa ter dinheiro suficiente para cobrir suas despesas naquele período. E a escola orienta a não contar com trabalho para cobrir tua despesa. Então, se você conseguir o trabalho, ótimo, perfeito, vai ajudar muito ter esse dinheirinho, vai ajudar muito ter essa experiência, mas esse valor que você ainda vai ganhar, que você não sabe se você vai ganhar, não pode ser incluído nas suas contas na hora de ter aquele valor mínimo para você viver aqui. Então, você vai fazer o seu planejamento todo considerando que você não tem trabalho, que você não vai trabalhar aqui. Se acontecer, é muito possível que aconteça, especialmente se você estiver numa faculdade, numa universidade, né, no curso superior, mas não conte com isso na hora de fazer o seu planejamento financeiro. E esse vídeo já está bem comprido, tem tanta coisa para falar sobre estudo, né? São vários detalhes, muita coisa para cobrir. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre isso e entrar mais a fundo em outros assuntos específicos, talvez em visto, como é que a escola funciona, principalmente, levar vocês para dentro da escola para ver como é que é o dia a dia lá. Tudo isso está dentro do meu planejamento, mas eu acho que uma das coisas que as pessoas me perguntam e me pedem mais sinceridade na hora de responder é: vale a pena? Vale a pena estudar nos Estados Unidos? Vale a pena passar por todo esse planejamento, esse sufoco para conseguir o dinheiro, para viajar, para escolher escola, para fazer testes, né? Todos esses exames que tem que entregar. E depois quando chega aqui, como é que funciona, né? E as pessoas que me conhecem sabem o quão difícil que é estudar. Não é igual no Brasil, não é moleza, não que no Brasil seja, né? Mas estudar na sua língua é outra coisa, né? Não se compara. O ensino superior no Brasil é diferente, pelo menos a experiência que eu tive no bacharelado, na pós-graduação no Brasil, foram experiências muito boas, né? De estar numa classe de aula, foi estranho, numa sala de aula, assistindo o professor explicar um conteúdo, explicar uma matéria, é muito legal. Eu gosto, eu sinto falta disso. Aqui nos cursos que eu fiz é bem diferente, você não vê um professor chegar e explicar e você fala assim, nossa, esse cara sabe muito, né? Eu quero ser igual a esse cara. Né? Você curtiu o assunto que tá falando. É muito de, assim, o professor ser mais um mediador de alguém que vai te ajudar no seu processo de aprendizado individual, né? Vai ser a pessoa que vai falar assim, ó, isso aqui que você tem que estudar. Nada a ver. E aí você não fala a língua direito, você demora o triplo do tempo que os seus amigos americanos demoram para ler, você gagueja na hora de fazer uma apresentação, é tudo mais difícil, né? E o professor geralmente não dá o suporte que você espera como brasileiro, que você tinha no Brasil. É tudo um pouco mais complicado, tudo um pouco mais sofrido. Mas o que eu posso dizer, pela minha experiência, é que vale a pena. Valeu muito a pena para mim, né? As conquistas que eu e minha família tivemos nos últimos anos, especialmente agora, depois de terminar uma faculdade aqui, né, um college aqui nos Estados Unidos, terminar um mestrado aqui também nos Estados Unidos, agora já comecei um outro curso, um outro college, e apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios, foi muito uma experiência pessoal muito gratificante de poder alcançar essas coisas, de ter vencido esses desafios, ter conseguido aprender uma língua nova, né, olhar para trás e falar assim, caramba, como é que eu falava naquela época, né? Tinha dificuldade de abrir a boca, de me comunicar, de entender o que as pessoas falavam. E hoje eu converso naturalmente, eu trabalho, eu me viro na rua, eu me comunico, eu faço amizade,
né? Eu me insiro numa cultura diferente, consigo ser o mesmo, né? Me sentir natural, me sentir confortável em outra cultura. Eu consigo alcançar uma independência financeira que eu não tinha antes, né? Um salário e uma profissão, né? Um trabalho que me ajuda a manter minha família, mas que também me dá uma certa realização profissional. E tudo isso só foi possível porque eu tomei essa decisão ano passado, decisão que exigiu muita coragem, que foi de vir para os Estados Unidos para estudar. Então tudo isso fez valer muito a pena essa decisão, né, e essa mudança que nós fizemos na nossa vida. Então se você ainda está assim, não sei, estou com medo, estou preocupado, não fique, tá? Planeja direitinho, conta comigo para te ajudar no seu planejamento, trazer a informação que você precisa, comenta aqui embaixo, curte para outras pessoas também receberem isso e faz suas perguntas, vou adorar responder, vou adorar te dar as dicas que você precisa, explicar como é que é na realidade, né? Não é aquela coisa, não vai ser aquela coisa superficial, eu tô aqui contando as experiências que eu realmente tive aqui, né? O que eu passei, posso contar experiências que eu vi, né? De amigos, de colegas, mas eu tô super animada para compartilhar essa experiência com vocês, né, para te ajudar no teu planejamento e dar aquela coragem, aquela motivação que você precisa para levantar a bundinha da cadeira e correr atrás e vir para cá também. Pode ter certeza que vale a pena. E vejo você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!